Estamos aqui mais uma vez com o HQC Cast, Homens que Choram. É um prazer, uma honra ter você aqui. E hoje estamos recebendo o nosso personagem ilustre, nosso convidado. Sr. Manuel, apresenta para nós o nosso convidado aí de hoje. Hoje estamos aqui com o nosso irmão em Cristo, pastor Neucivan. Amém? O polêmico de Palma, Tocantins, o homem que fala direto, sem rodeio. Amém? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pastor Neucivan. A gente gosta de começar com uma perguntinha simples e direta. Quem sou eu? Quem é o pastor Neucivan? Pastor Neucivan é um homem, é uma voz que clama no cerrado, que é muito mal interpretado por muito, porque eu sou uma pessoa, eu venho de uma criação de um pai que faleceu há 2 anos e meio atrás dentro do Hospital de Paraíso, com 84 anos, um homem analfabeto que nos ensinou a ser honesto em tudo. Nunca aceitar coisa errada, nunca aceitemos nada errado, meu pai nunca aceitou. E eu sou uma pessoa que eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. E eu nunca imaginei um dia ser crente. Meu negócio era matar bandido, matar vagabundo, quebrar bandido na peia, como policial militar. Resolver o problema que a sociedade manda resolver, né? Mas é a primeira que quando tu senta no banco dos réus, é de 12 a 30 anos, a qual me deixou quase 6 anos preso, porque matei traficante. Mas foi o melhor lugar para mim, foi na prisão, naquele quartel, onde eu conheci Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, tive um encontro com ele em sonhos. Como foi essa experiência? Eu já tinha 2 anos preso e tive um sonho à noite que o Siqueira Campo chegava, isso em 2005, chegava até a cela dentro de um Gol, num carro, ele e o Eduardo Siqueira Campo, e ele descia do carro e o Eduardo descia pelo outro lado. Aí o Siqueira falava, Nelson, você ainda está preso? Eu falo, sim senhor, eu estou preso. Eu estou voltando para o governo. E quando eu voltar para o governo, eu vou te voltar para a polícia e vou te dar uma secretaria. Eu não me lembro que secretaria é essa. E eu acordei. Aí tinha um rapaz, já tinha 2 dias preso lá no quartel, um soldado. Só ficava chorando. E eu ia lá nele e falava, moço, você deve alguma coisa, que tu só tá chorando aqui. Não, eu tô falando com Deus. Eu falei, que Deus? Deus não tá aqui não, rapaz. Aqui quem não é matador de vagabundo igual eu é ladrão igual tu, que estão te acusando de roubo. E aqui ladrão não tem vez não, rapaz. Ele, não, moço, deixa que eu tô falando com Deus. E com eu ter tido esse sonho, eu fui nele e perguntei. Eu ouvi uma vez umas crentes aí, saiu daqui, que veio uma vez visitar um preso aqui e falou que Deus fala em sonho, isso é verdade? Ele falou, é verdade. Conta o sonho, eu contei o sonho para ele. Ele falou, isso aí é uma revelação. E Deus está me mostrando que o próximo governador do estado é o Siqueira Campo. E você volta para a polícia no governo dele. Eu tinha sido exonerado da polícia. Falei, eu me alegrei. É? Eu falei, é. Só que Deus está mostrando, se tu sair daqui sem Deus, tu vai morrer com um tiro na cabeça. Uau. Naquele momento eu comecei a passar mal. O fôlego travou. Faltou ar. Eu tive um ataque no mundo espiritual ali. Sim. Leviatã começou a me atacar ali. Nunca tinha tido experiência nada com Deus? Nada. As experiências que eu já tinha tido na minha vida, mas a gente não sabia que era Deus, porque não conhecia. Sim. E com o passar do tempo, você conhecendo a palavra de Deus, você vai vendo que tudo foi Deus dando livramento. Ainda que você estivesse fora do caminho que ele estava, que ele queria. Isso. Mas ele muitas vezes permite você ir por um caminho torto, para você ter história para contar para os outros, principalmente os mais jovens. Para te tratar. E ali ele começou. Aí ele pegou e falou assim, inclusive Deus está mostrando que tu sair daqui sem Deus, tu vai morrer com um tiro na cabeça. E eu comecei a passar mal e falei, eu vou morrer, os caras vão me matar. Quando eu sair daqui, eu vou me matar. Eles vão me matar. Daí ele falou, faz uma aliança com Deus. Eu falei, eu não tenho mais aliança não. Aí a ex-mulher foi embora e levou a aliança. Ele falou, não é essa aliança aí não, moço. Aliança física. É um pacto que tu vai fazer com ele, tu vai orar e vai prometer para ele que demora o tempo de demorar aqui nesse quartel, mas tu vai servir a ele. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho mais nem aliança, mas... E outra, eu não sei nem rezar, imagine orar, não sei nem como é que é isso. Não sei nem como é que começa. Ele falou, vamos ajoelhar nós 3. E eu vou falando, tu vai repetindo. Quando ele falou nós 3, eu falei, esse cara veio me matar aqui, só tinha nós 2. Onde é que ele estava nesse terceiro? Eu falei, esse cara veio me matar, cadê o terceiro? Eu falei, meu Deus, esse cara veio me matar. Vai pegar a hora que eu ajoelhar, ele chega. Aí ajoelhei ali.
com a mãozinha ajoelhada, igual católico, rezando, com o olho aberto e o olho fechado. Ele ali do lado, eu falava, se ele vir, eu quebro ele aqui. E ele foi falando, Jesus, eu te amo, eu também te amo. Jesus, eu te quero, eu também te quero. E chegou um ponto que eu não estava sentindo nada. E teve uma hora que ele falou assim, Jesus, eu sou inocente. Me tira daqui. Eu tenho 2 dias que eu estou aqui. Eu tenho uma mulher lá fora, tenho um casal de filhos que precisa de mim. Eu falei, Senhor, eu tenho 2 anos que eu estou aqui, Jesus. E eu matei mesmo esse vagabundo, tudinho. Mas eu não tenho mais mulher, a mulher me largou, foi embora com outro. E eu só tenho um casal de filhos que está lá na casa dos meus pais. Deixa eu cuidar dos meus filhos. Naquele momento eu senti algo diferente. Eu senti que saiu um chucaveira com Zé Pilintra e entrou o Espírito Santo. Glória a Deus. É uma paz que foge ao entendimento. Não tem ninguém hoje que me convença que Deus não existe. Ninguém me convence que Deus não existe. Naquele dia eu comecei a chorar, pastor. Eu não chorava. Eu não chorava. Daí eu comecei a chorar. E comecei a dizer, eu quero ser crente, eu quero ser crente, eu quero ser crente. E eu falei, Jesus, e se eu sair dos teus caminhos, Jesus, pode matar eu e o irmão aqui. Ele deu um pulo, não, moço. Eu não vou morrer, eu tô sozinho. Eu falei, uai, moço, você tá com medo de morrer? Eu não tô, não. Eu não tenho medo de morrer, não. Eu tô sentindo algo diferente. E tu disse o que Paulo disse, a partir de hoje é isso que para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro. E se para você não é, essa fé tá meio devagar, meu irmão. É verdade. E aí eu comecei ali, mudaram ele de cela e eu fiquei na cela. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia lá, que minha mãe me deu ela tá lá em casa ainda, tenho ela. Eu li ela 7 vezes no período que eu tive lá, de capa a capa. Hoje eu já estou na 12ª vez lendo a Bíblia toda. Uau! E eu estava, Deus me levava, pastor, para me orar, era na porta do banheiro, humilhação. Quando eu ajoelhava para orar, algo me empurrava e me baixava a cabeça no chão. O meu corpo girava. São experiências que eu passei que minha testa furava, assim, girava meu corpo e eu sentindo algo que saía, tipo um redemoinho saindo, coisas ruins, mas sentia que tinha algo bom entrando. E quando deu 7 dias ali naquele lugar, eu estava orando lá, eu vi um papel voando, eu dei um pulo. Eu falei, eu tô doido, irmão, eu tô doido, porque eu fui preso, acusado que eu estava doido. Eu matei um bandido que eu não vi, porque eu bebia e endoidava. O Zé Pilintra me pegava com chucaveiro, eu ficava louco. Eu venho de 4 gerações que matava. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu, como velho homem. Então, Deuteronômio 5,9 diz que os filhos colhem as iniquidades dos pais até 3ª e 4ª geração. Mas Deus abençoa até 1000 daqueles que se convertem. Amém. E eu tenho que vigiar, porque enquanto eu estiver vivo, o mal fica rodeando para tentar fazer voltar a matar. Exatamente. E eu levantei e falei, irmão, eu tô doido. O que foi, moço? Eu vi um papel voando. Ele falou, não, tu teve uma visão. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, tu vai entender com o tempo. E esse papel é a minha saída daqui. Eu falei, eu acredito, irmão, que a minha tá difícil. Eu não tenho mais advogado que me defende. Pegaram meu dinheiro e me abandonaram. Eu não sei como que eu vou sair daqui. Foi o tempo de falar, entrou um tenente. Hoje é coronel aposentado. E o tenente falou, Edivaldo, tu ainda está aqui desse jeito. Bora, moço, tem audiência com o juiz. Ninguém te avisou. Não. Falei, bora, vou tomar um banho. Não, veste a calça, bora. E vazaram com ele pro fórum, o juiz militar. Quando chegou, logo depois, chegaram com ele lá no quartel, os policiais ficaram na porta da cela. Falei, pronto, agora lascou tudo. Porque a conversa lá disse que ia jogar nós na CPP, na Casa de Prisão Provisória. Como é que policiais e ex-policiais lá? Vai morrer. Falei, o irmão era mole. Falei, vão matar o irmão lá dentro. Falei, meu Deus, e agora? Depois é eu que vou também. Falei, ô Jesus. E ali ele pegou, pastor, e ele começou, arrumou os trem. Quando ele ia saindo, eu falei, irmão, o que foi, irmão? Ele pegou e falou assim, eu saí, o juiz soltou. Olha o papel que tu viu. Quando? Aí eu comecei a chorar. Aí eu chorei, eu pedi para ele. Falei, ô irmão, não esquece de mim aqui não. Amém. O padre vem toda sexta-feira bem aqui, ó. Ele não vem, faz reunião com os polícias e não vem aqui. Eu quero conhecer Jesus. Ele falou, não, eu vou estar te ajudando, não vou te esquecer não. E ele ficou me ajudando até quando expulsaram ele da polícia. Aí ele não teve como entrar lá mais. Só entrar no dia de visita. Então, assim, foi ali que passou-se os anos e eu fui transferido para o outro quartel, para o 1º batalhão. E ali eu continuei na minha fé, lendo a palavra do Senhor. E foi até um dia que eu tinha 4 anos e meio. Tem pessoas, pastor, que acham que eu tenho
malquerência ou raiva do judiciário, que eu bato e mostro nos vídeos. Eu amo todos eles. Eu amo. Porque se eu não amar eles, eu não sou crente de verdade. E eu fiquei 4 anos e meio preso, sem direito a uma audiência. Quando deu 4 anos e meio, apareceu uma advogada lá, doutora Juliana Mello. Quando os policiais falaram, tem uma advogada querendo falar contigo aí. E eu fui lá, falei, meu Deus, o que eu fiz de errado agora? Descobriram o que de mim aí? Algum que eu matei por aí? Ela chegou e falou, conte sua história. Eu falei, como assim? Seus processos, como é que estão? E eu contei. Eu tenho 4 anos e meio, nunca fui ouvido, nem nada. Meu advogado pegou meu dinheiro, 2 advogados, que eram 2 coronéis aposentados, roubaram meu dinheiro e nunca me defenderam. E teve um desembargador que me cobrou 100 mil reais para me soltar. E minha família é pobre, meu pai só tem uma casinha deles lá em Paraíso, eu não posso pedir para eles vender a casa e pagar esse habeas corpus. E aí ela falou, eu vou lhe defender a partir de hoje. E não vou lhe cobrar R$1. Olha que coisa. E naquele momento eu comecei a chorar. E ela falou, não precisa chorar não. Eu falei, eu estou chorando de agradecimento a Deus. Porque ele falou que um dia ia enviar o socorro para me tirar daqui. Eu não ia gastar um tostão. E eu tenho esperado do Senhor. E ela pegou e começou a me defender. Foi 6 pedidos de habeas corpus que ela fez. Todos eram negados. Ela chegava, tinha dia valente lá, e eu falava, calma, doutora. Faça a sua parte, que eu faço a minha. A da senhora é colocar papel, a minha é orar. Eu só vou sair daqui no tempo de Deus. Amém. Eu não saio um dia antes, porque se eu sair antes, eles me matam lá fora. E ali eu fiquei 5 anos, 5 meses e 24 dias. A minha advogada teve que conseguir audiência em Brasília com a ministra. E a ministra ligou na frente dela lá para o juiz, que era o juiz criminal da época, doutor Gil Correia. Era conhecido como Gil Cadeia. Homem mau, que vai colher ainda. Não porque eu tenho raiva dele. Não tenho nem um pingo de raiva, eu amo ele. Mas ninguém é obrigado a plantar. Mas tudo que você planta, você vai colher. Não tem como plantar rosas para colher espinho. E não tem como plantar espinho para colher rosa. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta rosa, colhe rosas. Vai chegar a hora de cada um deles. E eu espero que eles se convertam. Eles se convertam, porque senão eles vão passar a eternidade dele no inferno. Apocalipse 21:8 diz. Sim. E ali, a ministra ligou na frente dela lá para ele. Foi ter um paciente aí, Nelsilvano Costa Feitosa. Ou você aplica a medida de segurança para ele, que é tratamento ambulatorial, ou eu vou mandar soltar ele. Ou julga ele, senão eu solto ele. Na mesma semana o processo andou. Saí da cadeia em 2010, pastor. Fui julgado pelo júri popular. A sociedade manda você matar os bandidos. Hoje eu oriento os militares, principalmente esses policiais novos que entraram agora. Não cometa os mesmos erros que eu. A mesma sociedade que quer que você mate esses traficantes, esses ladrões. Vocês são vítimas. Sim. É a mesma sociedade. Não que eu passe a mão no lombo de bandido. Eu não gosto de bandido. Quem errou tem que pagar pelo seu erro. Mas muitos desses que estão hoje no crime, era para ter estudado num colégio, como ali do lado perto do Hotel Itália, tem ali um colégio ali. Ali era para estar estudando 1.500 alunos, pastor. Desde a época de Marcelo Miranda, roubaram o dinheiro. E agora, nesse atual governo que está, estão agora lá, de tanto eu bater vídeo ali cobrando, estão fazendo lá agora a passos de tartaruga, para enrolar. Quantas vidas não era para ter estudado ali? Quantas pessoas não era para ter estudado? Mas por não ter estudado ali, caiu no crime, caiu na bagaceira. Quantas pessoas não era para ter tido sua casa popular dentro dessa cidade? Mas só ganhou quem tinha um apadrinhamento para colocar lá dentro. E hoje estão passando por dificuldade. O dinheirinho que ia sobrar da mãe ou do pai, em vez de pagar o aluguel, ia sobrar, porque tinha ganhado a casinha para comprar alguma coisa para os filhos, até um livro para o filho. Ou até sobrar um dinheirinho para botar no passo para ir para a igreja. E não teve. E naquele dia que ele deixou de ir na igreja, foi o dia que Deus ia mudar a história dele. E ele não foi. Por isso vale a pena você ir para a igreja. Pode estar cansado do jeito que tiver, vá.
Porque é lá na igreja que o Senhor vai enviar o anjo para entregar. Todo dia o anjo vem entregar a tua vitória. Amém. Todo dia o anjo vem entregar a vitória. E dali, quando eu saí da cadeia em 2010, eu fui trabalhar, sabe de quê? Deus falou para mim nunca mais usar uma arma de fogo. Minha arma é a palavra de Deus. Amém. E eu nunca mais botei uma arma na minha cintura e não tenho arma. Tem gente que pensa que eu ando armado por eu ser policial. Não tenho. A minha arma é a palavra de Deus. Ela que me dá respaldo. E ali eu fui juntar lixo. Eu trabalhei em Palmas aqui catando lixo. Eu juntava latas de cerveja, de refrigerante, alumínio pelas ruas, pelo esse lixo, aonde foi a minha derrota, que foi a bebida. Eu estava criando meus filhos juntando lixo. E eu falava, o Siqueira Campos vai ser candidato. Diziam que eu estava louco. Ele está velho, não vai ser mais candidato. Aí foi a época que ele saiu, o Siquerido. Aí foi em 2010, ele ganhou do Gaguinho. Eu falava, quem vai ganhar é o Siqueira. Não, vai, quem vai ganhar ele. Eu só volto para a polícia no governo dele. Marcelo Miranda foi excluído no governo dele. Fiz um recurso, ele nunca assinou, está lá o recurso, os coronéis não deixam assinar. Aí foi entrando Sandoval, entrou Gaguinho. Aí falei, nenhum desses aí assina. Vai assinar, o Siqueira vai ganhar. E eu não tenho paixão nenhuma por Siqueira Campos, não. E aí o que aconteceu? 2011. Siqueira ganhou, 2011 me ligaram. Março de 2011. Eu falei, oi, tu voltou para a polícia. Eu falei, como? Voltou, está no diário oficial, já voltou aposentado. Porque o conselho que é feito por 3 oficiais da polícia mandou me dar tratamento psiquiátrico e ambulatorial e pediu a minha aposentadoria, baseado nos laudos médicos, que eu tinha problema com o alcoolismo. Mas o comandante-geral da época, Coronel Tavares, ele me discordou e me exonerou. Mas eu quero dizer uma coisa, somente para você, que está sendo perseguido. José foi perseguido. José foi vendido. José foi jogado na cisterna. José foi para a casa de Potifar. E José era um homem bonito. Resistiu à sedução daquela mulher, que ele não quis nada com ela, que ele não queria pecar contra Deus. Foi para a cadeia. Na cadeia, pastor, um homem que entra com a fama de estrupador, que foi a de José, ele vira mulherzinha lá dentro. Ou morre lá dentro. E José tira a chave do cárcere. Aleluia. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E José interpreta o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Mas o padeiro-chefe, o copeiro-chefe não lembrou dele. 2 anos depois, ele lembra quando o faraó teve um sonho. Os teus inimigos, que pensam que está te prejudicando. Os teus inimigos, como eu tenho sofrido dentro dessa cidade, perseguido pelo judiciário, pelo muitos que tem dentro da polícia militar, da alta patente, muitos que tem por aí. Principalmente dentro da política, que eu não sou político. Porque no dia que eu for político, eu virei ladrão. Eu entrei no esquema. Eu sou pastor e sou policial. E Deus falou comigo, se você manter na tua vida que tu é pastor e policial, como pastor tu tem que pregar para eles se converterem. Como policial tu tem que meter eles na cadeia. Se eu chegar um dia e dizer que agora eu virei político, estou corrompido com o sistema. Eu só quero o que é meu. Não quero mais nada de ninguém. E eu retornei para as fileiras. Deus me deu meu emprego de volta. Voltei para a polícia aposentado. E aqueles que me perseguiram, Deus feriu com um a um deles. Tudo ferido. Então José tinha 17 anos quando foi vendido. 13 anos depois, Deus fala com ele lá na cadeia. Tira ele de presidiário e faz ele virar governador. Os meus inimigos e os seus inimigos, quando eles pensam que está nos prejudicando, ele está nos aproximando da bênção. Se José tivesse ficado lá na casa de papai, um jovem de 17 anos mimado, o que nós vemos hoje é jovens mimados, é os menininhos rei, principalmente dentro das igrejas, os menininhos rei de 13, 14, 15 anos, 17 anos, se o pai não der o celular última geração para ele, já fica com raiva do pai. Se não deixar ele ir para onde ele quer, assistir o que ele quer, fazer o que ele quer, pegar as minas que ele quer, ele já tem raiva dos pais. Se o pastor chamar a atenção, já é motivo de caçar outra igreja para ir congregar, porque ali o pastor é muito duro. Os irmãos não podem nem conversar na hora do culto. O culto é para ouvir. Geração mimada. Geração de frouxo, que Satanás entrou trabalhando e está trabalhando. Você vê hoje um índice muito grande dessa prática do homossexualismo. Eu sou contra.
Porque é a palavra. Pode até fazer quem quiser. Mas eu não faço. Porque a honra de um homem, pastor, está no forroscopel. Depois que buliu ali, acabou. Acabou. Verdade. Acabou. Então hoje nós estamos vivendo uma fase que Satanás entrou de uma forma que está arrebentando. Essa prática satânica do diabo, Apocalipse 21:8 diz que vai tudo para o inferno, vai ficar de fora. Tu já pegou algum processo por falar isso? Eu estou respondendo eu fui condenado. Estou cumprindo uma pena lá no 1º Batalhão. Eu fui condenado a 1 ano e 4 meses de cadeia. Eu cometi um crime muito bárbaro. Numa live que eu estava fazendo na época, eu falei que todo macumbeiro, se não se converter, segundo que está em Apocalipse 21:8, vai tudinho ficar de fora, vai tudinho para o inferno. Não só o macumbeiro, o mentiroso, o adúltero, o cachaceiro e aquele que ama e pratica a mentira. Tem gente que ama e pratica, rapaz. Acredita que pensa que nós estamos acreditando que ele está mentindo e é verdade. Já tem um ditado que diz, né, que a mentira dita 1000 vezes já se torna verdade. É verdade. E eu estou cumprindo uma pena. Eu fui processado por uma macumbeira aqui de Palmas. A chefe dos terreiros aí. E me pediu 30 mil reais por danos morais. O juiz falou, não, aqui não tem como dar os 30 mil, porque ele não direcionou o nome de ninguém, mas me condenou 1 ano e 4 meses. Estou hoje cumprindo, eu tenho que cumprir 478 horas trabalhadas. Eu estou desde agosto, pastor. Desde agosto. Prestando serviço 7 horas no mínimo por semana, 14 no máximo, e 56 horas por mês. Até agosto de 2025 eu tenho que cumprir essa pena. Porque eu falei, ainda paguei a multa de 500 e poucos reais. Tive que parcelar 3 vezes, porque eu não tinha dinheiro. Não tenho, eu tô com meu pagamento saiu dia 25 do mês passado. A justiça bloqueou meu pagamento. Direto meu pagamento bloqueia, o juiz vai recorrer, os advogados recorrem para mostrar que é meu salário, meu vencimento. Meu vencimento veio 3 mil reais. Que eu pago muita coisa, desconta. Sim. E é o pouco que veio, eu tenho que pagar a parcela de uma casa que eu moro, do lote, que é 1.400 e pouco, com juro, já estou com 4 atrasada. Eu tenho que pagar energias, 500 reais, 600 reais. Eu tenho que comer. Como é que vive só? O pouco que tem. Ainda a justiça bloqueia. Para pagar danos morais, porque xinguei, eu falei nomes de pessoas aí que era ladrão e roubou os cofres públicos. Aí eu sou condenado. Então, pastor, eu estou cumprindo essa pena lá. Mas Deus falou algo muito forte comigo. Eu não me esquento com isso, não. Porque Deus falou comigo algo muito forte. Nós estamos vivendo a época da igreja primitiva. Perseguição. Perseguição. Quando... E está só começando. Está só começando. Quando nós falavam que era da seita do Nazareno, era lançado no Coliseu, pastor. Eles eram lançados ali para os leões comer. Mas era atração. Só que na hora que aqueles homens ali eram mortos pelos leões, tinha muito crente lá que falava, nem conheço o Nazareno. Saiu de boa, escapei. Esses não vão entrar com nós na eternidade, não. No grande dia, quando abriu o livro, falou, ei, cabra, você negou meu nome lá, eu também te nego diante do Pai. Não vai entrar. E aqueles que perseveraram até na morte, o crente até na morte, ele faz milagre. Eliseu morto com os ossos dele, o defunto caiu lá e ressuscitou. Aqueles quando era jogado no Coliseu, a plateia, a Rede Globo não vai mostrar isso não. Mas a plateia se convertia chorando vendo eles lá. E eu estou ali cumprindo, e Deus falou comigo, nós estamos vivendo naquela época, nós estamos vivendo hoje. É verdade. E tem muitos sorrindo, foi condenado? Foi. Só porque falou isso, crentes falando para mim, pastores sorrindo. E Deus falou comigo aqui, já estou preparando a vinda da igreja. Já estou preparando. E tem muitos que não estão entendendo. Eles vão calar mesmo. Eles vão cessar a igreja, não vão deixar a igreja falar que macumbeiro vai para o inferno, que viado e viada vai tudo para o inferno se não se converter. Vai tudo ir para o inferno. E eu falei, eu puxo a cadeia sorrindo, Senhor. Mas Deus nunca vai perder, porque eu estou lá, todo dia que eu estou lá, pregando, trabalhando e pregando para aqueles policiais novos que estão entrando agora, e eu falando para eles, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Só faça o que é necessário. Não queira ser o herói.
Pastor Silvan, como é que você vê hoje, diante dos seus relatos até aqui, a igreja na atual conjuntura, o povo fazendo mercado dentro da igreja, fazendo essa... cuspindo na cruz, vamos dizer assim, acho que é a palavra mais correta, mercantilizando a fé. Eu trago aquele trecho que Jesus entrou no templo com chicote, o senhor deve conhecer bem. Sim. E expulsou todo mundo do templo, da casa de meu pai. E hoje eu creio que nós estamos um pouquinho pior do que quando Jesus deu a chicotada ali. E como é que o senhor vê assim uma forma de nós estarmos nos protegendo, né, a nossa igreja, a nossa comunidade local e cuidando, né, dessas vidas, porque são vidas que precisam ser amadas, assim como você mesmo disse, que não odeia nenhum desses que te persegue, que te perseguiu, mas que os ama. É o que Cristo nos ensinou, né? Se você faz diferente disso, que diferença tu tens do ímpio? Né? Então, se você quer ser diferente, ama os que te perseguem. Né? Se eu amo quem não me persegue, que diferença eu tenho do ímpio? Nenhum. Então, não é fácil. Não estamos aqui, homens, dizendo para você que é fácil. Mas é possível. Quando você recebe Cristo de verdade, quando você se converteu, mas não se convenceu, é possível. Quando você entende que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, você topa qualquer parada. Você vai para o Coliseu, você vai para a cadeia, você vai para onde for preciso. Acusações virão. A gente já trouxe algumas vezes aqui nesses episódios anteriores o relato de alguns chineses, alguns coreanos, que lá existe a real perseguição, onde você não pode nem ter uma Bíblia. Né? Cito um relato de um deles que um missionário americano foi para lá pregar por 24 horas, porque lá eles pregam enquanto tem tempo. Né? Então, às vezes, passa um dia, 2 dias, 3 dias pregando, porque não sabe quando vai ter o próximo culto. E as pessoas pegam um trem e atravessam. E aí, no final da administração que esse missionário americano foi para lá, um deles, uma moça, uma senhora, fala assim: pastor, você poderia orar para que nós pudéssemos um dia ser como a América? Sermos livres, poder ter uma Bíblia, poder orar, poder sem sermos perseguidos. E aquele pastor, muito sabiamente, como disse Jesus para Pedro: não foi tu que revelaste, mas o Espírito Santo que revelaste através de ti. Eu acredito que aquele pastor usado pelo Espírito Santo falou assim: eu não vou orar para que isso aconteça. Porque lá na América, nós temos 2, 3 Bíblias e não lemos nenhuma. Isso serve para o Brasil, que também é América. Lá na América, se nós não tivermos cadeiras confortáveis, ar-condicionado, você não fica na igreja. Como o Senhor disse, se você chegar para disciplinar um irmão, ele muda de igreja, ele abandona a fé, ele deixa de seguir a Cristo. E aqui vocês têm que andar 13 horas, 24 horas de trem para poder chegar, sentar no chão, no madeiro, sem cadeira, sem Bíblia. E vocês sabem a palavra de cor. Como é que vocês sabem a palavra de cor? Eu fui dar um texto aqui, a senhora ali recitou todo o capítulo 2 de 1 Pedro. Onde é que a senhora aprendeu a Bíblia? Se aqui vocês não têm acesso à Bíblia. E aí ela falou: pastor, se você é pego com a Bíblia, você é preso. E aí lá na cadeia, a gente escreve os versículos em pedaços de papel. Mas se pegar os pedaços de papel, o que acontece? Eles rasgam, eles tomam e aumenta a sua pena. E como é que vocês fazem? Por isso mesmo, a gente decora o mais rápido possível e passa para o próximo. Porque eles podem nos tomar a Bíblia, eles podem nos colocar na prisão, mas eles não podem tirar a palavra do nosso coração. Então, quando você vê relatos como esse, isso que a gente passa aqui, a gente ainda chama isso de perseguição, isso é nada, isso é fichinha. E eu creio que a perseguição vai ser pior ainda do que essa que eles estão passando. Porque Jesus disse que os dias seriam abreviados para que até os eleitos não fossem perdidos. E como que a gente faz com essa geração nem quer trabalhar, nem quer estudar, mimimi, cheia de não me toque, suportar uma provação dessa e não negar a fé? Eu, assim como o senhor, não sou tão polêmico, mas eu digo para você aqui, e Deus é testemunha disso: nada
fará eu negar a minha fé. Nenhuma perseguição, nada, absolutamente nada, vai fazer com que eu negue a minha fé. Porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu quero ir. Mas como que a gente consegue passar para esses homens, para que eles possam educar os seus filhos, para que eles não cometam os mesmos erros que nós cometemos? Não estamos aqui, meu amigo, meu irmão, dizendo que nós somos melhores do que ninguém, que nós somos perfeitos, que nós não tivemos erros no nosso passado. Porque somos pastores, porque estamos na liderança ou estamos à frente de algum trabalho. Muito pelo contrário, nós somos muito mais perseguidos e muito mais batidos, porque, como já diz o jargão popular, ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Mas assim, com todas as suas vivências, com todos os seus choros, como esse choro seu que me emocionou ali da sua conversão, que eu tenho certeza que se eu pedir para o senhor expressar em palavras, você vai falar, não tem como. Só quem vive sabe. As experiências com Deus são tão sobrenaturais que não existe vocabulário, não existem palavras que possam expressar o que é vivenciar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Você só pode sentir. E como que a gente leva esses homens a sentir, a ter essas experiências, a não cometer os mesmos erros que nós, a tentar salvar a noiva de Cristo? Na sua concepção, como foi que nasceu a patrulha? A patrulha é para isso? O senhor tem alcançado vidas? Conta para nós assim, o que o senhor tem feito como pastor, como membro de Cristo, como um agente salvador para salvar essas vidas que estavam perdidas como o senhor? Pastor, a gente tem esse trabalho. Deus deu o nome Patrulha Desmancha Quadrilha de Político Corrupto para a pastora Hilda, minha esposa. Hoje ela está trabalhando de Uber. Ela faz Uber em Palmas. Para ajudar a pagar as contas. As contas dela, os compromissos, correria. A gente vendia ouro, trabalhava com ouro. Vendia roupas evangélicas. Recebemos muito cano. Perdemos ouro quando eu comecei com esses vídeos. Me prenderam 5 meses. Eu fiquei preso sem eu ter cometido nenhum crime. Só porque eu botei um apelido no ex-governador de Camaleão Branco. Fui preso pela Polícia Militar. Me prenderam na época. Inclusive, eu contei para o senhor nos bastidores que tinha uma experiência de quase nos conhecermos. Foi nesses 5 meses que você ficou preso. Alguém do seu convívio, acho que seu irmão, estava procurando um advogado. Tá? Eu falei, não, eu defendo ele, pode falar para ele. Aí acho que no meio termo lá, ele conseguiu um outro lá que já estava mais próximo do senhor lá. E foi quando eu falei para o senhor que nós quase nos conhecemos antes desse episódio aqui. Então foi o da associação que me... Exatamente. Ele falou, não, a associação já vai defender ele aqui. Eu falei, não, tranquilo, qualquer coisa estou à disposição. Foi até o... Tenente Bigode, mesmo. Quem passou meu nome para ele foi o Bruno. Sargento Bruno. Certo. Acho que ainda é sargento ainda. Na época a patente dele era sargento. Deve ser já primeiro sargento. Acredito que sim. Ele que me passou o contato do seu irmão e tal. Aí na hora que a gente estava conversando, aí a associação... A primeira coisa que eu quero dizer, pastor, que homem que chora é fraco. O homem que chora é fraco. Você aí, eu quero mandar um recado para você, que está dentro da igreja aí. Eu quero dizer que o homem que chora é fraco. Eu quero dizer que o homem que ora também é fraco. Homem que ora 3 horas da manhã, homem que ora meia-noite, homem que ora 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, homem que passa o dia todinho orando e chorando, é fraco. É por isso que eu sou fraco, pastor. E o melhor eu sou um dos mais fracos. Por isso que eu choro, por isso que eu oro, porque se não fosse a oração e o choro, Deus não tinha me ouvido e não está me dando livramento. O senhor acha que o diabo não quer ver o morto? O senhor acha que não já meteram arma em mim lá no Pará o ano passado? E o cara meteu a arma em mim, eu falei, atira! E o cara levantava o braço, eu falei, não só uma bala, o braço dele descia. Atira, atira! E o braço dele descia, travado. Não saiu uma bala! Eu vou viver 112 anos. Eu sei quem me escolheu. Amém. Eu sei em quem eu tenho crido. E quem te escolheu disse, quando tu és fraco, aí tu és forte. Tu és forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Nós vivemos hoje uma situação difícil. Satanás tem trabalhado e tem que se cumprir as escrituras. Amém. Nós vivemos hoje uma fase que, hoje com a rede social, onde você abrir, Kawaii, TikTok, Instagram, tem alguém pregando alguma coisa. Sim. Mas eu sempre orientei as minhas ovelhas. Eu sei o que é ter uma igreja lotada. E sei o que é ter uma igreja hoje com 3 pessoas congregando comigo. Mas nem por isso minha fé abateu.
nem por isso eu desanimei. E nós estamos lá ombreados. Mas eu sempre fui um pastor, eu falei, eu vou ensinar dentro da Bíblia. Amém. No dia que eu ensinar o que está fora da Bíblia, vocês podem caçar outra igreja para vocês. Penso da mesma forma. Falei, o que Deus tem para fazer na sua vida é aqui, não adianta ficar correndo para outro lugar não, que você não vai receber. É aqui. Eu acho que o senhor assim, é meu meio-irmão, sabe? Eu costumo dizer que se Pedro e João Batista pudessem ter um filho, esse filho era eu. Eu acho que o senhor é meu primo, meu meio-irmão, assim, igual o João Batista e Jesus, que eu acredito também nisso e vivo isso e prego isso. Se o dia que você me vê fazendo algo, pode saber que... Para me ir numa igreja, só se Deus falar, vai lá. Sim. Vai lá. Se alguém me convida, eu vou orar. Se Deus autorizar, eu vou. Beleza. Senão eu não vou. E eu tenho muito cuidado hoje, é muita profetada. Demais. Muita revelação. Na nossa época era Kodak, né? A máquina fotográfica. Era revelação demais. E nós temos que ter cuidado, porque se você não tiver um amparo da palavra de Deus, Apocalipse 1,3 diz, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra. Se você não tiver a palavra guardada, você vai acreditar. Eles estão indo pregando só heresia. Aí a pessoa está passando, tem igrejas aí que está escolhendo, hoje é o dia do financeiro, amanhã é o do sentimental, depois é do Espírito Santo, é na quarta-feira. Não dá ninguém, só dá os obreiros e os pastores ali. Aí no outro é vida sentimental, Aí e lota. aí lota! Aí terapia do amor, aí mete aquelas músicas da nossa época antigão, quando nós não era crente, aquelas músicas internacionais, quando você ouvisse, chorava lembrando das coleguinhas do colégio, apaixonado. Aí tá lá no consciente da pessoa aquela música. Sim. Aí a pessoa fala, rapaz, eu vou ali porque vai mudar. Aí arranca o dinheiro tudo, dá carro, dá casa e não acontece nada. Porque tudo vai acontecer no tempo de Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida vai ser no tempo dele. José passou todos os processos para ser governador do Egito. E quando ele foi o governador do Egito, ele não matou os inimigos deles, que eram os próprios irmãos. Ele matou, foi a fome dos inimigos dele. Cuidou. Então tem que acontecer tudo isso. O povo tem sido ensinado errado. O povo muitas vezes não quer. Nós estamos vivendo hoje num país, e eu vou ser sincero para o senhor aqui. Nas eleições que nós tivemos presidenciais passadas, eu não tenho dúvida que teve roubos nas urnas. Um exemplo que eu tenho, minha esposa era candidata. E uma pessoa votou na minha esposa, uma pessoa financeiramente rica aqui, pastor, que não precisa mentir, um homem, um empresário rico, fazendeiro, e ele nos acompanha há muitos anos. A esposa dele votou na sessão, mas a filha estava lá os votos. Na sessão que ele votou não tinha voto nem para minha esposa, nem para ninguém do partido. Então não tenho dúvida do que aconteceu. Agora, Deus entrega na mão do assolador. Deus entregou na mão dos que estão aí hoje. E está aí, ó. E sabe o que Deus falou comigo? Demônio do encanto. Demônio do encanto. Tudo, o povo cego não consegue ver. Agora está começando a ver as coisas abrir espiritualmente. Demônio só entra numa pessoa, pela testa ou pela nuca. Demônio não entra por órgãos genitais, pela boca, pelo ouvido, pelo nariz, não entra. Ele só entra pela testa ou pela nuca. Pela testa, ele vem para a mente. Pela nuca, ele vem para os olhos. Esse atual presidente que está aí hoje, que eu oro por ele, eu oro pelo nosso presidente. Eu tenho que orar, a Bíblia manda eu orar por ele. Mas só que na minha oração eu falo, onde tiver coisa errada, desce a espada, envia o anjo e desce o cacete. É em todos, eu oro todo. Hoje, 3 horas da manhã, eu estava orando. E clamando ao Senhor. Desce a espada, quem tiver errado, quem tiver certo, honra. Amém. Porque quando Deus quer, Deus honra até um ímpio. Que a chuva que chove para nós, chove para ele também. E aí, aquela queda que ele levou, que se machucou, onde é que foi fazer? O problema foi na nuca, na mente. E Deus falou comigo, o demônio do encanto está quebrando as forças dele. Amém. Agora Deus entregou. Hoje está dividido o país. Esquerda, direita. Eu sou de esquerda. Um monte de crente aí, eu sou de esquerda. Então você apoia a viadagem, o homossexualismo. Depois teu filho virar viado, você não pode orar por ele não, tem que deixar, porque você apoia. Estou falando de ideologias. Viu? A maconha, a liberação da droga. Viu? Sim. Tem muitos que estão no presídio por causa das drogas. Hoje estão preocupados, pastor, em cuidar de cachorro e gato. Não desmerecendo os animalzinhos que eu tenho. Minha cachorra lá, a Bela. Por sinal, muito apegada comigo. Mas estão deixando de cuidar das vidas. Eu estou observando aqui em Palmas, nessas rotatórias,
Os lá que ficam bebendo cachaça e usando droga, um monte que junta, coitados. Ali é Exu Caveira, ali é o Zé Pilintra, ali é legiões de demônios, Maria Mulambo, Espírito da Morte. Mas não vemos os governos preparando um lugar para nós tirar essas pessoas daqui e preparar eles 7 meses para tirar e voltar para a sociedade limpo, conhecendo a palavra de Deus. Mas só vemos pessoas preocupadas em ganhar dinheiro para se dar bem. Até mesmo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Fazendo comércio. O comércio. E Deus permite. E Deus entregou a maçã para o assolador. Sabe para quê? Porque hoje a maioria da direita é todinha da maçonaria. Tirou da mão do bode velho. Tirou da mão do bode velho e entregou na mão do outro. Agora, segunda crônica diz o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. No dia que a igreja eleita do Senhor começar a clamar a Deus de verdade, e o mistério não é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, não. O mistério é Palmas, Tocantins, o centro geodésico do Brasil. Aqui é o centro. Aqui há 49 anos foi ministrado em um culto que daqui sairá homens e mulheres que vai mudar a história desse país. Glória a Deus. Não, calma. Há 49 anos atrás isso aqui era fazenda, não existia. Nós estamos aqui hoje há 38 anos, 2 anos de Miracema, 38 anos. No Centro Geodésico do Brasil, missionária Margarida Lenes, morreu lá em Tocantins aos 92 anos, mulher de Deus, num culto aqui, que era Norte de Goiás. Sim. Norte de Goiás. E ela disse que daqui Deus revelou para ela. E onde nós estamos hoje, pastor? Onde Deus nos trouxe? E Deus falou comigo algo muito forte dias atrás. Muito forte na madrugada. O cavalo se prepara para o dia da batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Um cavalo preparado para a batalha. Meu pai trabalhou a vida toda com gado. Era um homem bruto, analfabeto, mas sempre fez cela para cavalo, tinha tropa. Eu que ia buscar os animais. Desde criança ele mandava eu ir buscar. E ele, um cavalo arrumado, arriado, é muito bonito, mas tem que ter um cavaleiro para montar. E Deus falou, assim está o estado de Tocantins. O mistério começa aqui, no estado de Tocantins, não é em Brasília, aqueles que estão para lá, não. É aqui. Só que Deus falou assim, Tocantins está preparado, Palmas está preparado para vir um grande progresso. Mas quem nós vamos colocar? Quem nós estamos escolhendo hoje o menos corrupto. A opção é pelo menos ruim. Vou nesse aqui porque esse aqui arrumou um contratinho para mim. Nós temos vereadores reeleitos aqui, já conduzidos pela polícia por roubo. Não posso nem falar o nome, Sim. Porque a justiça já me condenou a falar o nome dele. Eu fui condenado. E é verdade. Então, e é verdade, eu fui proibido de falar. E ainda tem um bando de filhos de Satanás aí que diz que eu me calei, não falo mais o nome das pessoas, porque eu me vendi, me corrompi. A justiça me proibiu citar nomes. Jesus disse, pastor Nilcivan, para acalentar a tua alma, veio João Batista e vocês disseram que ele comia mel silvestre, gafanhoto, e vocês disseram o que dele? Aí vem o Filho do Homem e vocês chamam ele de quê? De glutão, de beberrão. Então, tem até uma historinha do vovô, do netinho e do jumento. Não sei se o senhor conhece. Conheço. E eles vão andando, puxando o jumento e o povo. Mas que povo burro. Olha que velho burro, esse menino burro. O jumento aí, por que não bota o menino em cima do jumento e não puxa? Depois, no outro dia, já vem o vovô com o menino em cima do jumento. Mas, rapaz, que velho mais imoral. Como é que deixa judiando do jumento com o menino? Esse menino sem noção. Como é que deixa o vô, um idoso, puxar ele? Por que não vai puxar o vô em cima? No outro dia vem um menino puxando o jumento com o vô em cima. Rapaz, mas que velho mais sem vergonha. Olha só, deixando um netinho desse abusando, trabalho infantil e não sei o que e tal, tal. De repente passa os dois com o jumento nas costas. O velho e o menino carregando o jumento nas costas. Rapaz, mas que povo bobo, por que não usa esse jumento para montar em cima? Vai carregar o jumento, se o jumento que foi feito para carregar eles. Então, eu costumo dizer o seguinte, é por isso que quando eu falei pro senhor que eu sou meio conhecido como filho de João Batista com Pedro... Se eles pudessem ter um filho, é porque o que tem para falar, se Deus falar e me permitir, você quiser ouvir, a única coisa que Deus tem mudado é saber se você quer ouvir. Se você quer ouvir, eu vou te falar. Se você não quiser ouvir, eu não vou nem gastar o meu tempo com você. É o que acontece com muitos irmãos nossos que estão perdidos aí no mundo, para não citar nomes e não fazer um rótulo. Nós estamos muito também cheios de rótulos. Ah, eu tô com TDAH, eu tô com não sei o quê. As pessoas buscando um rótulo para si identificar, para se rotular, para dizer, não, eu sou assim porque eu tenho isso. Não, eu sou assim porque eu tenho Cristo.
E Cristo me diz, viva isso, faça isso e fale isso. Então, quando você fala para algumas pessoas e você traz aquilo que Deus manda falar, muitas vezes a verdade dói. Mas ela precisa ser dita, porque senão não há transformação, senão não há mudança. Então, que você continue nessa sua fé, nessa sua pegada. Ainda não tínhamos nos conhecido, é uma honra receber o senhor aqui, tá comungando da mesma fé e saber que tem um irmão em Cristo que não tem tapas na língua e não tem medo de falar aquilo que Deus manda, porque perseguições virão. Cristo foi perseguido, se ele que é perfeito, ele não foi, ele é e continua sendo perfeito, ele não teve pecado. Tem uma música que está falando muito comigo hoje, nos últimos dias, da Juliane Souza, não sei se o senhor conhece, quem é esse? Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer e ele nem sequer pegou numa pedra para me tacar uma pedra. Quem é esse que me amou ainda com todos os meus erros, com todas as minhas mazelas e continua me amando? Esse que nós proferimos aqui, esse é porque nós somos, como disse Pedro, eu não sou digno nem de ser pendurado como ele, me pendura de cabeça para baixo. Você vai me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno nem de morrer como meu Salvador. Quem é esse? Nós vivemos uma fase na igreja que a pessoa chegou na igreja e ele não sabe nem o Salmo 23 ainda, ele já quer ter a função do pastor. Já quer ensinar todo mundo. Já chega, acha que não deve obediência a ninguém. Uma casa, quando ela é construída, ela começa do alicerce. Primeiro cava para o chão, para depois subir. Você chega ali no fórum, tem uma audiência marcada, o senhor é advogado, o senhor sabe. Os réus, ou quem seja lá, advogado, tem uns que chegam 1 hora antes, com medo do juiz. Você vai no colégio, chega no horário, porque o portão fecha, chega cedo. Lá na empresa, moço, chega no horário, tudo direitinho. Tem um gerente lá, ímpio, velho, mas respeita. Aí chega na igreja, chega a hora que quer, Faz o que quer. Não pode falar nada se não se fere. Nada se não se fere. Aqui não serve mais. Eu tinha uma ovelha e um dia eu tem um setor lá de frente da minha quadra, na época quando começou a ver muito malandro. Meu finado pai falava malandra, um monte de malandra, traficante, ladrão. E um dia eu ia passando mais um irmão e tinha 7 sentados numa árvore lá fumando maconha e bebendo. Quando eu cheguei, eu falei, perdeu! Aí tudo ficou quietinho com medo. É o linguajar de polícia, porque chega, perdeu! Falei, perdeu! Falei, amanhã tem culto ali na igreja. Eu sou pastor dali, eu quero que vocês vão lá assistir o culto. E aí eles? Um deles foi, desses outros, a maioria já foi morto. Continuaram na mesma... Quem está no tráfico, viu, jovem? Você que quer entrar no tráfico, ou está no tráfico, entra nas drogas. Só tem 2 caminhos para tu. Ou se converter, ou morrer e ir para o inferno. Porque eu não vejo um desses aí que está na droga passar de 20, 25 anos. Vai tudo de morto, vai para a sepultura. E morre novo. E esse menino se converteu ali, ambriou com a gente, começou a querer pregar, e pregando e tal, e começou os convites. E eu falava, não é hora ainda, rapaz, calma, tudo é no tempo de Deus, vai ter a hora de sair. Tem muitos que querem só usar a unção que está em ti. Aqui em Palmas tem uns aí, toda coisinha infelizmente, só para usar a unção que está em você. E infelizmente muitos pegam e botam a mão em cima onde Deus está moendo, tratando, viu? Quebrando. Aí você vai lá e ora, vai sair de boa ele, e Deus trata contigo. Entendeu? E eu não boto a mão. Se eu venho pedir oração, e teu pastor? Então peça a ele. Vai pedir ele lá. Ele que ora por você. Ele é responsável pela sua vida espiritual, não é eu não. Bora não. Aí já sai desconfiado. Então, acostumaram isso aí. E eu orientei ele, tanto ele chegou a hora e pediu a benção. Não, eu quero ir embora. Eu falei, eu vou para outra igreja ali e tal. Eu falei, vai mesmo? Tá indo mesmo para a igreja? Vou. Não, beleza, tá bom, pode ir. Deus falou para tu ir? Falou. Pois vá. Para mim ele não falou. Pregou para o meio mundo de lugar, foi em outros estados pregando. Quando foi agora, desse eu topei com ele ali na rua, saí em cima dele. Falei, rapaz, senhor varão. Falei, deixa eu lhe falar. Deus mostrou um negócio para você. Você vindo e pedindo socorro, me ajuda, tô caído. Viu?
As portas lá da igreja estão abertas, porque a missão contigo não terminou lá ainda. Domingo passado ele chegou na igreja lá para assistir o culto. Caído. Glória a Deus. Falei, não sou eu que vou te atirar pedra e nem estou aqui para te julgar. Vamos fazer a obra de Deus. Deus quer fazer, Deus mostrou, então é aqui o mistério com você, não é em outro lugar. Uma das coisas mais sérias que Cristo nos ensina é que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Que Né? não caia. Então, pode falar, pastor. Pastor Nocivan, o senhor fala muito do seu pai. Me fale um ensinamento que ele lhe deu. Só complementando a pergunta para você aproveitar. Você já viu seu pai chorar? Já. Então, Já. Meu pai era um homem tão honesto. Pensa no homem honesto, era meu pai. A vida dele ali. Ele chegou em Paraíso, meu pai chegou em Paraíso, Paraíso tinha 12 casas. 12. 12. A mãe chegou, Paraíso tinha 2 casas. Meu Deus. Os dois são pernambucanos. E eles se conheceram, eu nasci em 1973, eu sou filho de Paraíso. Os 4 irmãos, nós somos tudo de Paraíso. Meu irmão mais velho é o Nelson Marco, que é tenente bigode. Minha irmã Nelci, que é professora. A irmã Nelcilene, ela trabalha aqui na Atual Carga. E eu sou caçula. Meu pai foi um homem que nos ensinou a andar correto. Meu pai, eu nunca vi o pai comprar fiado. Tinha dia que nós não tínhamos o que comer em casa, só tinha um arroz branco e nós agradecíamos. seu pai era Jó. E ele trabalhava ali, eu lembro naquela época, quando sobrava um dinheirinho ali, alguma coisa, ele ia lá e comprava no mercado municipal 1 quilo de carne. Ele vinha, naquela época era enrolado no papel. Papel era. E ele vinha, falou, tem carne. É a maior felicidade. A mãe trabalhando de porteira servente no colégio. E o pai vivia no mundo tocando gado. E as celas naquela época não dava dinheiro. Mas honesto. Nunca vi meu pai com bebedeira. Nunca vi meu pai com negócio de mulherzada. Nunca vi meu pai comprar fiado. Uma vez meu irmão, tenente bigode, achou um dinheiro na rua, chegou lá em casa. Pai, o que eu achei ali? Achou aonde, Nelson Mário? Tal lugar. Pega a pinhola aí. Começou a chorar. Pega a pinhola, cala a boca, eu não desbati ainda. Pegou a pinhola. Chama seus irmãos. Aí correu lá, chamou nós tudo pequenininho. O pai vai bater de nós, o pai vai bater de nós. Daí minha irmã mais velha do que eu. Mas o que nós fizemos? Ele falou, não, é porque eu achei um dinheiro ali. Eu não sei o que tu queria pegar dinheiro, Natel. Aí foi, a juiz já chegamos, cala a boca, todo mundo. Todo mundo caladinho. Nelson Mário, você ainda vai achar dinheiro na rua e vai pegar? Não, senhor, vai. Deu uma lapada, deu a segunda, de pinhola. Sim. Você ainda vai, Nelson Mário? Não, senhor. E vocês? Não, senhor. Nelson Mário, volte lá, deixa o dinheiro. Daqui 3 dias você vem e me fale que o dinheiro estiver lá, é seu dinheiro. Com 3 dias, pastor. Meu irmão chegou lá, pai, o dinheiro está lá. Olha Não apareceu o dono, não. E por que tu não pegou? Não, o senhor falou que não era para pegar. Porque se pegasse, ia levar outra pista. Ia levar outra pista. Era o Nós teste. entramos na polícia. Era o teste final. Nós entramos na polícia. Eu tive a oportunidade de virar bandido dentro da polícia militar. Se corromper. Se corromper, mas nunca aceitei. Fui preso na polícia militar, fiquei preso no quartel, mas porque matei bandidos. Matei bandido. Não conhecia ainda a palavra de Deus. Para ter história hoje para contar para os jovens. Não cometer as mesmas coisas que a gente cometemos. Só matei bandido, nunca matei um pai de família. Só ladrão. E tive a oferecer dinheiro para mim. Troca de tiro com bandido. O policial chegou para pegar os pacotes de dinheiro que os ladrão largou. E eu meter o fuzil e falar que ninguém mexe. E naquela época era defasado o nosso salário. Mostra a oportunidade. Eu falei, não, aqui ninguém mexe. Deixa o tenente chegar. E hoje aqueles que queriam pegar o dinheiro foram tudo expulsos da polícia por corrupção. Assaltando ônibus. E eu estou aí hoje, aposentado, e Deus me deu meu emprego. Que o senhor lembrou da pinhola do teu do pai. meu pai. Honestidade. Assim como José. José, a gente fala, o senhor falou aí do José, eu gosto muito da história dele, a gente cita muito aqui a história de José. José não dormiu com a mulher de Potifar, porque Jacó trabalhou 14 anos pela mulher amada. Como é que eu vou contar pro meu pai que eu dormi com a mulher de um cara casado, se ele trabalhou, suor, sem ganhar R$1, 14 anos pela mulher amada? Como é que eu vou dizer que eu desonrei alguma vez os meus pais, sendo que eu não vou perdoar os meus irmãos, se eu vi Esaú perdoar meu pai e meu pai liberar perdão sobre Esaú?
Nós só podemos dar o que nós temos. O que nós temos. O que mudou nessa geração do seu pai e essa atual? Nós estamos vivendo a geração do nosso pai é a geração de ouro. A nossa é de ferro, 51 anos que eu tenho. E essa agora? Essa que está agora não é nem a de cristal, é a de caco de vidro. Tudo quebra. Tudo quebra. A geraçãozinha, qualquer coisa. Vou me suicidar e se matar. O diabo trabalhando de uma forma tão grande. Dentro das igrejas, pessoas se suicidando, tirando a própria vida. Não estão suportando passar pelo processo. Meu pai trabalhou a vida toda com gado. Eu vi muitas vezes, eu peguei o ferro e levei esquente o ferro para o pai pegar e ferrar um cavalo, um burro, ou um bezerro, ou uma vaca. Aquela marca, lembro como hoje, é um N, um A e um F, Nelson Alves Feitosa. Quem via aquela marca, porque quando ferra ali o gado, pastor, ali não nasce mais pelo na onde fica ferido, não. Ali é um documento. Sim. Ali é uma marca. Ferrou. Quando quem vê fala assim, ali tem dono, é o seu Nelson. Os crentes hoje não querem ter a marca. As pessoas olham e não sabem se dizer se é crente ou se é mundano ou o que é. Jó passou pela situação muito difícil na vida dele. Jó tinha marcas. Jó tinha marcas. Jó viu perder tudo que tinha. Satanás foi nos animais, é onde ele sacrificava caso os filhos viessem pensar em pecar. Os filhos morrem tudinho. E Jó disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tem poder para tomar. Jó tinha marca. Hoje os crentes mimados, que não tem marca, na primeira tribulação da vida, querem se afastar do Senhor, se afastam do Senhor. Não suportam o processo do tempo. Não suporta. Suporte o processo do tempo. Deus nunca vai perder. Até os 15 anos nós vivemos uma fase dissoluta. Jó, muitos sonhos, não tá nem aí, não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe, ouve mais os amigos do que os pais nem ouvem os pais. Dos 15 aos 40, é a fase que você trabalha, trabalhando, juntando dinheiro para pagar IPTU, IPVA, imposto de renda, porque quando chega dos 40 aos 70, você vai tentar usufruir aquilo que você juntou. E aí a gente para analisar, o tempo passou. O nosso tempo aqui é transitório, é rápido. A nossa vida aqui passa rápido. E quando passa rápido, meu irmão, a Bíblia diz que é como a neblina, ela vem ali e some. Meu pai, quantas vezes eu orei por vidas, pastor? Meu pai, nos últimos 7 anos da vida dele, meu pai estava com Alzheimer. Estava igual uma criancinha, sabe? E eu orava, Deus, eu já orei por gente com câncer, só curou, aleijado, levantou. Eu já lambi braço de pastor com hanseníase e Deus curou a hanseníase dele. Eu já profetizei e ministrei minha vida de pessoas, ele virou empresário forte. Eu já orei por muitas vidas e orava pelo meu pai. E meu pai, eu chegava lá, benção, pai, e ele falava, quem é você? Foi Nelson, pai. Nelson não é você não, Nelson está lá em Palmas. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Meu pai nunca foi na igreja, se ele ia, quando eu ia pregar lá em Paraíso, ele ia atrás, ia junto para me ver, mas eu falava, pai, o senhor tem que aceitar Jesus. Aí meu pai falava assim, meu pai falava que não precisa ir na igreja, que eu já aceitei Jesus. Eu falei, pai, mas o senhor tem que confessar o nome dele, pai. Eu sei que eu sou uma pessoa boa. E ele, não, eu já sou católico. E meu pai falou assim, é assim. E eu falei, tá bom. E eu orava, meu Deus. O que tá valendo a pena? Aí Deus falou comigo, cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Amém. Quando você cuida dos outros lá, que não é nada seu, Deus está cuidando da tua família, até daquele filho teu que está na droga, do teu marido, da tua esposa, Deus está cuidando aí daquele rebelde, Deus está cuidando. E um dia minha filha, que veio de Goiânia, filmou meu pai lá, ele brincando com uma bonequinha. E eu postei na rede social, falei, meu pai está com Alzheimer. E ele, brincando com a criancinha, uma pessoa comentou lá, então, ele está como Deus quer, igual a criancinha, o reino do céu é das criancinhas.
E naquele momento Deus tirou o choro que tinha dentro de mim. E falou assim comigo, e Deus falou forte ao meu coração: todos aqueles que morreram ou que vai morrer com Alzheimer, pode ser macumbeiro, pode ser viado, pode ser ladrão, pode ser estuprador, pode ser quem for, ele vai ser salvo, porque o reino do céu é das criancinhas. Se não tiver como uma criança. Eu queria hoje só 5 minutos com meu pai, hoje de madrugada. Eu falava: pai, eu queria hoje só 5 minutos com ele na terra, mas eu não tenho mais ele. Mas eu te louvo, Senhor, porque eu sei que lá na eternidade, amém, eu vou estar com ele na eternidade, que eu vou ver meu pai naquele lugar. Amém. E eu quero dizer para a igreja do Senhor, a vida de Jesus está próxima. O ano passado Deus me deu uma visão da cidade quadrangular lá no céu, que o Senhor está preparando. Os prédios, pastor, tudo rebocado. Então, uma obra, quando ela está toda rebocada, o próximo passo é dar o acabamento. E então, não vai demorar mais. Deus me mostrou tudo rebocado. Deus me levou em espírito. E dias atrás, eu saí de casa para o culto, domingo atrasado, e eu falei: Senhor, se o Senhor ainda está conosco nesse lugar, nessa tenda, fala comigo de alguma forma, eu quero ouvir tua voz. Então o irmão Isaac, a criancinha de 6 anos, quando terminou o culto, o irmão Zoe falou, que é o porteiro: falou: pastor, o irmão Isaac quer falar, é o filho dele. Eu falei: pois não, Isaac, vem cá, meu irmão. Pastor, quando o senhor orava, no começo eu vi 4 anjos nos 4 cantos da tenda. Aleluia. E cada um estava com um papel assim, que falava assim: Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. Pastor, eu vim só cumprir uma missão na terra. Eu não sou daqui, eu sou peregrino aqui, eu só estou de passagem. Amém. Eu não vou viver aqui. Hoje eu tenho entendimento, eu tenho tempo, eu tenho data de fabricação e data de validade. Na data de validade minha, no dia que eu confessei o nome do Senhor aqui. No dia que eu confessei, vai ter o dia de vencimento aqui. É igual quando você vai no supermercado, você olha a mercadoria para ver se está vencida. Aquelas que estão vencidas, o dono do supermercado joga para os porcos. Nós também temos data de validade. Aí chega a hora que o Senhor vai falar assim: ei, nós não temos para onde correr. Ou tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Vai ter hora que a gente fala assim: ei, agora vem para cá ou vai para o inferno. E para nós subir para o céu, nós temos que trilhar. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses que ao ressoar das trombetas, o Senhor descerá dos céus na nuvem, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, subiremos para o grande encontro com o Cordeiro. Eu ainda acredito que Deus está fazendo um mover para buscar os que estão perdidos. Aqueles que têm promessa de salvação, nem que seja com Alzheimer, Deus permite para recolher e levar salvo, mas vai, porque amém, Deus nunca vai perder. Amém. Eu creio. Recantará basura e cantarás. Pastor, e os que têm se levantado, pastor? E os que se levantam contra o Senhor? Eu tenho pedido muito a Deus, que Deus dê força para cada um. Porque quando Deus começar a tratar, eles não pedem arrego. Eles têm que aguentar. Como eu estou aguentado. Pastor, mas o senhor é um pastor, o senhor não pode falar assim: Paulo manda eu ser imitador dele, igual ele era de Cristo. Eu imito Paulo, como ele imitava Cristo. Olha a responsabilidade de um homem desse. Aí um diz assim: ah, mas o senhor xinga as autoridades. Não pode, Jesus não é assim. Eu sirvo um Deus. Aí uns vão dizer: Deus só matava na velha aliança, no Velho Testamento. Agora ele não mata mais não. E Ananias e Safira? Foi lá no velho? E aquela chibata que Jesus pegou na mão e tacou no bando de sem vergonha que tem? E quando Paulo vira para um e diz assim: ó, filho do diabo, cheio de todo engano, pervertedor da verdade, vai ficar cego. Puf. E João Batista que vira para o povo e fala: raça de víbora. E vira para o Herodes, que era o governante da época: não tinha listo o que tu está fazendo. Ele fazia, meu pai falava seque, fazendo seque com a mulher, com a tua cunhada. E para os soldadão que chega lá: e nós, Senhor, o que devemos fazer para herdar salvação? Não maltratei ninguém e contentados com o vosso soldo.
Sim. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, para começar tudo de novo na Polícia Militar, não tinha dado um tiro em ninguém, eu não tinha quebrado bandido na peia, depois que eu algemava. Tudo isso eu fiz. Minha vida é o livro aberto. Por isso que o diabo não tem o que me acusar, porque eu falo, minha vida é o livro aberto. Mas hoje não tenho como mais voltar no tempo. E eu lembro meus amigos policiais, nós virava a noite nessa Palmas trabalhando. No outro dia, até 10 horas da manhã, nós na delegacia registrando a ocorrência, e os caras iam embora cedinho na troca de serviço. Eu falei, esses caras são omissos. Mas não é não, hoje eu entendo, eles oravam. Senhor, amarra o cão da violência, o demônio do roubo, do homicídio, não deixa nós nem trocar tiro com ninguém. E Deus vai amarrar. A gente orando, o cão ainda vem. E a gente já entrava de serviço, hoje eu quero quebrar uns 2 na peia. Vinha, meu irmão. Chamou, Se né? puxar a arma, eu meto bala. Quando puxava, eu pipocava. E hoje, a gente entende, hoje nós temos experiência para passar para os mais novos. Pastor Neucivan, 2 coisas para a gente encerrar. A primeira é que muito me admira a história de Paulo, sua vivência, que ele começa seu ministério se achando o maior dos apóstolos. Né? Eu sou o maior dos apóstolos. As marcas começam a aparecer, como ele mesmo diz, eis que carrega as marcas de Cristo em mim. E ele já começa a mudar a sua fala. Eu sou como os apóstolos. E caminhadas vêm, experiências vêm, mais marcas vêm. Ele já fala, eu sou o menor dos apóstolos. E por fim ele termina dizendo assim, eu sou o pior dos pecadores. Ele nos ensina que é diminuindo, é sendo fraco, é que ele cresce em nós. Verdade. Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, que o Senhor continue diminuindo cada vez mais, esteja cada vez mais fraco, quebrantado e chorando. Esse é a real motivo desse programa, desse podcast, Homens que Choram. É esse o choro que a gente quer despertar nos homens do Brasil, nos homens de Palmas, nos homens do Tocantins, aonde quer que você estiver nos assistindo. É esse o choro que a gente quer, que sai, esse choro libertador, que liberta, que alivia, que não existem palavras que possam expressar o que só esse choro lava da nossa alma, lava do nosso ser. Que você continue, não posso mentir, eu não orava pelo Senhor até então, mas após conhecer a sua história, vou passar a incluí-lo nas minhas orações, para que Deus continue fortalecendo o Senhor, para que o Senhor continue essa voz que clama no deserto. Vejo o Senhor clamando no cerrado, como João Batista clamava no deserto. Que nada te cale, que o Espírito Santo possa te revestir com todo o poder, com toda a armadura de Deus, para que você continue suportando, chorando e cantando. Amém. Paulo, ele vai falar lá na igreja de Coríntios, escreve aos irmãos, para quem quer ser ministro de Cristo. Quem quer ser ministro de Cristo? Você quer ser ministro de Cristo? Que nome lindo, né? Muito forte, ó. Eu sou ministro de Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja portuária, era uma cidade portuária. Aquela cidade ali, onde embarcavam as mercadorias, o comércio era muito forte ali. E tinha uma igreja, uns falavam que era de Paulo, outro que era de Apolo, de Apolo, e ali estava tendo um puxando para um, outro para outro, e Paulo fala, um planta, o outro colhe, para o crescimento, a colheita vem de Jesus. E ele chega assim para eles e fala assim, você quer ser ministro de Cristo? Para você ser ministro de Cristo, você tem que ser hipiretes. O que é hipiretes? Você vai ver, assistiu muitos filmes, aqueles filmes antigos, aquelas embarcações de madeira, que tinha aqueles escravos ali embaixo, que navegavam. Aquilo ali tinha um papel fundamental para a velocidade do navio, para ir forte, para ir mais rápido, para ir mais devagar, para virar para um lado, virar para o outro. Aqueles caras ali, eles estavam condenados a morrer ali, viver ali dentro ali, e morrer ali dentro. E só quem destacava, o capitão, quem estava à frente daquele navio. Aqueles caras nunca ia aparecer. Aí Paulo diz assim, você quer ser ministro de Cristo? Você quer ser ministro de Cristo nessa geração agora que nós estamos, 2025? Quem tem que aparecer é o capitão. Não é o Jair Bolsonaro que eu votei e voto nele se ele vir de novo. Não.
é Jesus Cristo. Amém. Tem que ser escravo, igual aquele lá. Tem que ter marca. E quem fez o milagre foi Jesus, não foi nós, não. Amém. Se não entender isso, Paulo estava falando para aquela igreja e fala Amém. para nós hoje. Olha, quem tem que aparecer é Cristo. Não é inventar. Todo dia eles trazem um pregador diferente, todo dia traz um pregador diferente para ficar enganando o povo. E como é que está a vida desses caras para lá? Será como é que eles estão com Cristo? Nós temos que ter muito cuidado quem bota a mão na cabeça de alguém. Eu não uso barba, pastor, eu não sou barbudão e eu não sou careca. Mas Deus me mostrou em sonho, em 2017, para me rapar a cabeça e deixar a barba crescer. E de 15 em 15 dias eu rapo a cabeça. E de lá para cá a barba tem crescido. E Deus falou comigo. Falou, a barba é autoridade no mundo espiritual. E a careca, humilhação, voto de Áquila e Priscila, voto de careca, humilhação. Você vê um judeu rapando a cabeça, ele está se humilhando para o Criador. E aí o que eu falo para Deus todos os dias, Senhor, eu só tinha um pai terreno aqui e o Senhor recolheu meu pai. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o pai dos órfãos. Amém. E eu só tenho hoje de referência aqui na terra o Senhor. Amém. Meu pai, toda a insignificância dele, analfabeto, tudo. Mas meu pai sempre brigou por mim. Meu pai sempre brigou pelos filhos, sempre protegeu os filhos. Mas hoje eu não tenho mais ele aqui na terra, porque o Senhor levou e eu te agradeço pelos 84 anos que o Senhor permitiu ele aqui na terra. Mas antes dele ser meu, ele é teu. Amém. E ele nos agradou aqui muito, nos alegrou. Mas hoje eu só tenho o Senhor de referência aqui na terra e aí no céu. Aleluia. Então eu te peço, não me deixa só. Eu sou um órfão aqui na terra. E minha mãe é uma velhinha viúva que ora pedindo o Senhor por mim. Responde as orações nossas. Cuida de mim, não deixa eu cair na mão desse judiciário, não deixa eu cair na mão desses políticos, não deixa eu cair na mão das forças de segurança, daqueles que querem meu mal, não. Não me deixa eu cair na mão do homem sanguinário, porque hoje nenhuma arma de fogo eu carrego, o Senhor não me permite. Porque Amém. Antigamente eu carregava porque achava que eu era alguma coisa. Hoje eu não carrego porque eu sei que o Senhor que é alguma coisa é muito forte. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que venceu a morte. Amém. Então, meus queridos, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena passar pela prova. Você jovem, que está querendo se afastar dos caminhos do Senhor, não faça isso não. Você que está querendo trocar a tua comunhão com Deus por causa de um prazer momentâneo, na prostituição, na droga, você que está na prática do homossexualismo, o homem que vai para o homossexualismo, ele tem ausência de pai. Procura as psicólogas, eu não tenho nem estudo. Procura os psiquiatras, os psicólogos, eles vão te falar isso aí. Você, jovem, que está indo para o lesbianismo, minha filha, você tem só ausência de mãe. Viu? Você quer uma mãe presente. E hoje nós estamos vivendo uma geração que acha ser um pai presente, uma mãe presente é pegar e fazer tudo o que eles querem. Não. Tudo tem limite. Se você tem que conquistar, se você com Deus, com Jesus, tem que conquistar. Para estudar, passar numa faculdade, tem que estudar. Para ser um doutor igual o senhor é hoje, um advogado, o senhor estudou e depois passou e tirou a OAB e está aí hoje advogando. Agora, para Jesus tem que chegar, que é tudo de graça. É nada, jeito. tem que pagar um preço. Eu tenho 8 anos, vai fazer 9 anos esse ano, que eu jejum sem comer arroz e sem tomar refrigerante. Porque eu fiz um propósito de 1 ano e estendi até tempo indeterminado, para Deus não deixar ninguém me matar na bala. Falei, não deixa, Senhor, me matarem. Amém. Não deixa, Senhor. E eu tenho já 5 meses que eu estou jejuando sem café, pagando o preço daquilo que eu mais gosto. O pastor me ofereceu café quando chegou, eu só esse. Eu falei, ô Jesus, o senhor é bom promoção. demais. O senhor é bom demais. O senhor é Mas, melhor que um gole de café. Ô glória a Deus, aleluia. Então, Aleluia. seja Ipiretes, seja menino de Cristo, que Cristo apareça na sua vida. Aleluia. Viu? E Deus vai trazer um ajuste dentro dessa cidade, pastor. Amém. Dia Eu creio 19 do nisso. mês passado eu fiz um vídeo de frente da rodoviária de Porto Nacional. Eu falei, vai cair. Vai cair, porque Deus me mostrou caindo. E muita gente me pedindo para fazer um vídeo lá por causa dos banheiros abandonados. Eu falei, não, eu só vou quando Deus manda. E quando eu fui, Deus mandou. Falou, agora vai lá e faz um vídeo. Sábado caiu a rodoviária lá. Despencou. Agora estão dizendo, ó, o pastor falou, ó. Agora estão dando crédito. Agora Eu falei, estão dando crédito. Agora a minha preocupação, eu falei, esse trecho aqui, essa ponte aqui, com esse aterro, tá cedendo, pastor. De Paraíso. Que vai para a Luzimangue. Está cedendo. Desde 2017 que eu falo. O Tribunal de Contas fez
os engenheiros dele lá e comprovou, disse que realmente o trem lá, aquilo vai ceder, aquilo era para ser 8 quilômetros de ponte. Eu tenho orado, pastor, Deus levanta no mínimo 1000 pessoas dentro desse estado. 1000 pessoas que só tenham medo de pecar contra ti. Amém. E que faça eu capitão sobre eles. Davi, quando estava na caverna de Adulão, a Bíblia diz que ele, fugindo de Saul, foi até ele 400 homens. Quem eram aqueles homens que foi lá? Endividados, revoltados, fugitivo. E fez ele capitão sobre eles. E a Bíblia vai estar lá a história dos valentes de Davi. Vai lá estar a história deles lutando junto. Até quando daqueles 400 cansou, eles ali dividiram o despojo junto com eles, um irmão junto com o outro, ajudando o outro. A igreja hoje está dividida, a igreja hoje está egoísta. Infelizmente, mas Deus vai trazer um avivamento. Deus vai trazer um conserto dentro dessa cidade. Amém. Deus vai tratar com líderes de igrejas grandes aí. Amém. E de igrejas pequenas que estão mercadejando a palavra de Deus. Que não perderam a fé, rapaz. Não acreditam mais que Deus envia um socorro. Eu sempre olhava ali, é luta que eu passo, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Toda hora o Senhor me mostra a gente passando e fala, agora essa igreja fecha, agora fecha, agora fecha. E nossa igreja é só uma tendazinha. Tem 12 anos aquela tenda. E um ano passado alguém chegou ali em mim, um contador. E aí, tudo bem, pastor? Eu falei, tudo bem. Eu falei, como é que tá? Foi bom. E a igreja lá? Eu falei, estamos lá, sobrevivendo. O senhor lembra de mim? Eu falei, lembro não. Falei, há 12 anos atrás, o senhor foi no meu escritório de contabilidade com um casal lá, amigo seu, que é amigo meu. E como é que está lá as prestações de conta da igreja? E tá boa. Pegou e falou assim, olha, tem 12 anos, eu espero até meia-noite. Como ninguém fala nada, eu vou lá e documento que o imposto de renda, tudo da igreja, tudo direitinho. Amém. Falei, meu Deus, ele falou, mas aí a partir de agora, se eu quiser arrumar outro, falei, não. O mistério é com o senhor, cuida. O senhor nem sabia? Nem sabia, eu não sabia que tinha que prestar essas contas lá. Tem que prestar. Eu nem sabia. Olha Amém. que interessante, né? Pastor Nocivão, se Deus nos permitisse, nós ficaremos aqui o dia todo, que Amanhã inteira. a manhã inteira, o dia inteiro, era nosso prazer imenso, comensurável dizer, faltam-nos palavras para agradecer esse momento em que podemos sentir a presença de Deus Amém. aqui neste lugar e que aonde a gente entra e saia, que ela esteja nos acompanhando. E costumo dizer como Moisés, se ela não for, não permita que eu vá, se ela não ficar, não permite que eu fique. Então que nós somos gratos pela sua vida, pelo trabalho que o senhor está fazendo e passarei a orar pelo senhor, pelo seu ministério. Amém. E conte com a gente. A gente tem tentado levar esse trabalho para buscar resgatar esses homens que têm se perdido ao longo dessa ideologia, dessa cultura, dessa sociedade, de tudo isso que o diabo tem deitado e rolado, né? E a gente tem se levantado como verdadeiros atalaias, sabendo que assim como Geazi não via, e o profeta falou, Deus, abre os olhos dele para que ele veja o tamanho do exército que tem aqui. Se ele está achando que tanto que está vindo contra nós são muitos, mostra quem são aqueles que estão conosco. E eu termino dizendo a minha fala, dizendo, maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. É por isso que os meus joelhos não se dobram, a não ser para aquele que é o único digno. Quem é ele? Então, que o Senhor possa encerrar falando para esses homens, dando uma mensagem para eles, e fica aqui o meu sentimento de gratidão e dizer para o Senhor que as portas estão abertas. Sempre que o Senhor quiser vir, venha. Nós temos a virada da adoração que ocorre 2 vezes por ano na nossa igreja, na Bethel Church, ali, frente ao Corpo de Bombeiro, na JK. E esse ano, a primeira vai acontecer dia 31 de maio. Seria uma honra ter seu Ministério de Louvor lá com a gente, assumindo um horário aí que nós queremos amanhecer o dia dessa vez. O último que a gente teve no ano passado, em novembro, a gente começou às 18 horas com drive-thru de oração, iniciamos às 19 horas e fomos até às 2h30 da manhã, mais de 8 horas, incansavelmente, sem parar. E foi um mover que Deus começou a mudar toda a igreja em prol desse mover. E o Senhor está convidado. Seria uma honra receber o seu ministério lá juntamente conosco. E está contigo a palavra. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor e senti uma presença de Deus muito forte aqui. Amém. Está nesse ministério aqui. Glória a Deus. E crendo, continuo crendo, porque
Deus tem essa profecia de levantar aqui homens e mulheres. E Deus está trazendo ajustes, principalmente nas igrejas. Amém. Homens de Deus, mulheres de Deus, uns que estavam caídos, Deus está levantando para trazer uma nova história dentro desse estado. O estado de Tocantins vai ser visto como um estado de homens e mulheres honestas, não um estado de ladrões. Amém. Há um câncer impregnado no 139 municípios, que é o câncer da corrupção, todas as cidades. E Palmas é a cabeça. E Cristo é a cabeça da igreja. Amém. Então, todo câncer tem que ser arrancado. E Deus vai arrancar esse câncer. Deus falou comigo. Por isso eu sou uma voz incansável para muitos, mas hoje, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas. E eu me alegro muito, pastor, porque Deus tem levantado pessoas de outros estados para orar por mim, que paga preço 24 Amém. horas orando pela minha vida. E Deus botou um amor no coração dele lá por mim, e eu não tenho, pode dizer assim, não tenho nem como ajudar eles. Um é grato só porque uma vez por telefone que eu conversei com ele, de Itabuna, o Wallace, e eu falei, Deus me contou, mostrou a vida dele toda. Eu falei, ó, você é traficante, tá querendo ir embora da cidade, tem 7 pessoas querendo se levantar contra você para te matar, e Deus fala para você não ir embora. Você vai ser crente, vai morrer os 7, inclusive tem um policial no meio, vai morrer tudinho. Foi coisa de menos de um mês, mataram tudinho. E hoje ele lá faz um trabalho de libertação, Glória buscando a Deus. aqueles drogados, aqueles mendigos, e levando para a de recuperação. Então, assim, Deus tem levantado pessoas de longe, e agora eu tenho visto Deus levantando aqui dentro de Palmas. Aleluia. Pessoas Amém. que têm, quando começa a passar a ver a minha história, porque muito só vê a questão dos vídeos, tal. Mas tudo que eu faço dentro dos Tá vídeos... buscando aparecer, tá buscando fama. Isso. Então, eu sou uma voz que clama no cerrado. Eu não tenho paixão por essas coisas aí. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Se você é correto, pode esperar que eu vou parabenizar. Se você não é correto, pode ficar tranquilo que eu vou dar uma lapada. Pode ser quem for. Eu aprendi isso com um homem analfabeto, meu pai, que me ensinou a ser honesto. E a honestidade é caráter. E caráter não se compra. Eu não aprendi na igreja, eu não aprendi no colégio, eu não aprendi lá no curso de soldado, na minha caminhada de policial. Eu aprendi lá em casa, um velho analfabeto que me ensinou. Caráter. É pai e mãe que dá disciplina. Viu? Ah, pastor, mas hoje está de um jeito que não pode nem disciplinar o filho. A Bíblia diz que tem a varinha da correção, mas não a ponto de matar. Tem pai que quer matar. Dá umas 2 lapadinhas, diga não. Viu? Ah, tem um conselho tutelar. Ah, então pega e leva para vocês, cuida lá. Quero ver se esses cabras querem cuidar. Quer nada. E esse negócio de conselho tutelar é do diabo, viu? Que quer tirar a autoridade do pai. O diabo tem entrado aonde? Na vida pública. Há 112 anos atrás, lá em Belém, Daniel Berg e Gana Wimberg Isso. fizeram um excelente trabalho lá. Quiseram lançar eles na política. E aí não podia, porque naquela época estrangeiro não podia ser candidato. Hoje já pode. O Boca de Maionese do Amasta aqui foi prefeito, é colombiano. Mas o que é que acontece? Começaram a trabalhar. A política é do diabo. O crente que entrar na política é do diabo. E o crente não entrou, o católico não entrou, o espírita não entrou, o ateu não entrou. Tem muito ateu aí que não acredita em Deus, mas se prospera em tudo, honesto em tudo. As pessoas de bem não entrou. Quem entrou? Esse bando de malandra. Meu finado pai falava malandra. Entrou esse bando de malandra que está aí. E as leis, as autoridades, elas são constituídas por Deus. Você tem que respeitar. Mas enquanto não for aprovada a lei, você tem que brigar. Sim. E aí, depois que aprova, aí quem é que nós estamos elegendo hoje? Não adianta falar de igreja se não falar de política, pastor. Sim. Ah, eu não tenho nada a ver com política. Tem. Até o sal que é colocado na sua comida lá é decidido dentro da política. E hoje está aí entrando aí, aqui em Palmas, dessas últimas que foram eleitos vereador aí, foi uns 5, tudo viado eleito aí. Não desmerecendo os viados. Eu acho que é corajoso. Eu que não vou virar viado. Senão, segundo o que a Bíblia fala, nenhum entra no céu. Tem que se converter. E tem uns amigos que antes eram homossexuais. E hoje são pastores, são ministros, são evangelistas, se converteram, têm família, construíram família e entenderam que era uma obra da carne. E a obra da carne é você que vence. Amém. Deus fez macho e fêmea, e diz crescer e multiplicai. Aleluia. Entendeu? E quando se morrer amanhã, daqui 200 anos, quando exumar o corpo, vai estar lá, é macho. Não vai, eu queria ser fêmea, vai estar macho. Glória a Deus. Então, nós temos que falar e sem medo das retaliações. Eu não tenho medo. Pode vir para cima. Quanto mais me bate, mais me aproxime de Deus. Porque aí eu choro. Amém. Aí eu choro. Aí eu sou fraco. Aí eu sou fraco. Aí eu vou para perto do Pai. E aí ele me justifica. Amém. Então nós temos que continuar nesse trabalho. Tá de parabéns. Não podemos baixar a cabeça.
Deus vai mudar a história aqui nesse estado. Amém, eu Amém. creio. Deus está preparando homens e mulheres de caráter para sentar nessas cadeiras, viu? De política, viu? Deus vai unir a igreja que está dividida, cada um querendo levar vantagem para um para o outro. Infelizmente é isso. Eu sou do lado de cá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso, aquilo, outro. E estão deixando entrar lá os filhos das trevas. Deus está fazendo algo muito forte. Amém. Ah, pastor, mas corre o risco de se matar o senhor. Meu irmão, eu tenho data de vencimento aqui na terra. Se chegou a hora, eu vou subir, eu sei para onde eu vou. Eu só estou de passagem aqui. Aleluia. Das Só tô duas de passagem. coisas, umas, ou Cristo me ressuscita, ou ele levanta outro em meu lugar. É A missão é dele, não é minha, verdade. não é verdade? E eu agradeço aí. Por isso que volto a reforçar mais uma vez, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é lucro. Né? Quem vive isso não tem medo da morte, não teme a morte. Amém. Porque sabe que para onde vai voltar para casa. E eu agradeço vocês me convidar, porque outros aí não me convidam. Que é isso. Não me convidam para nada. Somos irmãos em Cristo e nós não levantamos placa de igreja, levantamos o corpo de Cristo. Não nos rendemos àquilo que o diabo quer, mas àquilo que Deus manda. E é uma honra, a casa está sempre aberta. Sempre que o senhor quiser voltar, será uma honra recebê-lo. Senhor Manuel, encerra Amém. para nós, por favor. Agradecer ao pastor Neusilvan por receber o nosso convite, né? Muito obrigado, pastor. Eu já havia trocado uma ideia com ele no Catraca Gospel, lembra? Foi. Mas naquele dia você não chorou. Foi um outro assunto. Mas hoje o senhor derramou a alma e existe uma coisa que Deus não rejeita, chama-se lágrimas. É verdade. Todas Amém? elas são contadas. São contadas. Um dos versículos que mais nos incentiva a saber que ele conta as nossas lágrimas, porque tem importância. Hoje, 1h da manhã eu estava orando. 3h da manhã eu estava orando. Amém. E 5h. Glória a Tá Deus. quase igual o Daniel, 3 horas por dia. Aleluia. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Agradecemos pela sua participação, você que esteve conosco até aqui. Foi uma honra, se deixar, nós vamos passar o dia todo aqui. Vai ficar muito comprido esse episódio. Mas agradeço você que nos assistiu até aqui. Amém. Conte conosco, estaremos intercedendo pela sua vida, orando por você. Esperamos você no nosso próximo episódio, com o nosso próximo convidado. Obrigado. Aleluia. Amém. Amém.